A Noruega é um pequeno país na península da Escandinávia, onde a natureza é considerada uma das mais belas do mundo, tendo o famoso fenômeno da aurora boreal, além de milhares de ilhas e fiordes. Já a Holanda, também chamado de Países Baixos, devido a 20% do seu relevo encontrar-se abaixo do nível do mar, é a terra das tulipas, dos queijos e dos moinhos de vento. Essas duas nações, economicamente bem desenvolvidas e bastante industrializadas, uniram forças para potencializar a geração de energia para o consumo de ambas. Foi assim que surgiu a Nordnet, uma enorme rede de energia submarina na Europa, com 580 quilômetros de extensão. Muitos desses desafios foram superados para viabilizar este projeto, que foi um marco na história da engenharia de cabos elétricos submarinos. Esse é o Construction Time. Eu sou Luciano Guimarães e hoje você vai entender sobre como a Europa construiu uma enorme rede de energia submarina. Entre a vila de Feda, no condado de Agder, no sul da Noruega, e o porto marítimo de Eemshaven, na província de Groningen, no noroeste da Holanda, está localizado o Nornid. Trata-se de um cabo submarino de corrente contínua de alta tensão que conecta as redes elétricas de ambos os países. Com 580 quilômetros de extensão, o Nornid era o cabo de energia submarino mais longo do mundo em 2008, quando entrou em operação. O cabo é uma ligação HVDC bipolar com uma tensão de 450 kV e uma capacidade de 700 MW. O Nornid é composto por duas estações conversoras e um sistema de cabos produzidos pela ABB, uma multifuncional de equipamentos elétricos e robótica. O cabeamento consiste em 270 km de cabo de 2 núcleos e 2 trechos de 310 metros de cabo de núcleo único. Mas o que motivou a construção dessa enorme rede de energia submarina, que custou 600 milhões de euros? O uso de cabos submarinos não é recente. O primeiro deles ligou a França e a Inglaterra e data de 1850. Era um cabo submarino telegráfico instalado no Estreito de Dover, que possibilita comunicações mais rápidas. Atualmente, ocorre a crescente concentração de uso de cabos submarinos para outra finalidade, o transporte de energia. Uma das motivações do projeto Nornid está no fato de que a Noruega e a Holanda complementam-se no que diz respeito ao consumo de energia. Na Holanda, o consumo é menor durante a noite do que durante o dia. Na Noruega, o consumo de energia durante a noite é mais alto. Além disso, as formas de produção de energia são diferentes. A Noruega tem aquecimento elétrico e na Holanda o aquecimento é gerado através de combustíveis fósseis, como gás natural e carvão, ou seja, muito poluentes. Com o Nornid, as usinas de ambos os países podem usar sua produção de energia da melhor forma. A Holanda pode importar energia elétrica norueguesa para administrar melhor os picos de energia durante o dia e reduzir as emissões de carbono em 1,7 milhão de toneladas por ano. Já a Noruega é autossuficiente em sua produção de eletricidade à noite, mas pode importar a eletricidade mais barata da Holanda. Graças a isso, a Noruega consegue economizar água de seus reservatórios, que não são inesgotáveis para usar durante o dia. Ao todo, este projeto levou 10 anos para ficar pronto, sendo 3 deles para a instalação efetiva de cabo e das estações conversoras. Mas, como foi cada etapa da construção desse megaprojeto? O Nornid foi realizado em conjunto pelo operador nacional do sistema de transporte da Noruega, o Statnett, e o da Holanda, o TenneT. Para entender melhor como foi feita esta construção, é preciso saber que os cabos elétricos submarinos são uma estrutura de fiação destinada a transportar a eletricidade por distâncias que exijam cabos colocados no fundo de uma hidrovia, de maneira que a fonte de energia e seu consumo final possam ser conectados. Os cabos de energia submarinos têm algumas características específicas. Todos devem estar em conformidade com a norma internacional IEC 60288. Um dos requisitos é que o tamanho deve variar de 70 mm a 210 mm de diâmetro. O cabo duplo
pesa cerca de 90 quilos por metro linear e o cabo único pesa 35,5 quilos por metro linear, cerca de 47 mil toneladas no total. Em relação ao custo, também há uma grande diferença. Os cabos submarinos de comunicação custam de $30 mil a $50 mil por quilômetro e os cabos de energia submarinos podem custar mais de impressionantes $2,5 milhões por quilômetro. O NorNed foi implantado em trechos de 75 quilômetros de extensão, conectados uns aos outros no mar e enterrados com o uso de uma escavadeira especial, controlada remotamente e baseada na tecnologia de jato de água. Cada vez que uma seção de cabo era montada, uma camada considerável de areia era despejada sobre o cabo para selá-lo. Ao longo da rota, o cabo atravessa 18 objetos, como gasodutos e cabos de telecomunicações. Nos pontos de travessia, o cabo é protegido por uma cobertura extra de rocha, posicionada para proteger a erosão causada pela ação de correntes, ondas ou gelo. Foi necessário ter cautela para guardar os momentos favoráveis para a instalação do cabo, que só pode ser feita em boas condições climáticas, ou seja, quando o mar está calmo. Dos 580 quilômetros de cabos, 420 quilômetros foram colocados em águas rasas, de até 50 metros de profundidade. Os 160 quilômetros restantes foram instalados a uma profundidade de 410 metros. O NorNed é uma conexão de corrente contínua em vez de uma conexão de corrente alternada. A corrente alternada não é eficiente ao transmitir energia por uma distância de centenas de quilômetros, mas como as redes de alta tensão da Noruega e na Holanda transmitem corrente alternada, foram necessários grandes conversores para converter a corrente contínua em corrente alternada. Tanto Feda como Eemshaven ganharam conversores na subestação de alta tensão já existentes. Cada conversor ocupa um tamanho equivalente a 3 campos de futebol. Além disso, para conectar o cabo NorNed à rede nacional de alta tensão, a TNT precisou modificar a subestação de alta tensão existente em Eemshaven. Um conversor foi instalado em um prédio, pois as condições climáticas do local exigem instalação coberta devido ao vento e à areia que ameaçam danificar o equipamento. Já em Feda, o conversor foi instalado ao ar livre, a cerca de 60 quilômetros para o interior. Ela foi colocada relativamente longe do mar, porque há um fiord entre a costa e o conversor. Apesar de ser um projeto grandioso, o NorNed foi superado. Um dos maiores projetos de cabo submarino de energia elétrica do mundo é o Viking Link, que conecta o Reino Unido à Dinamarca e tem previsão de começar a operar no final deste ano de 2023. O Viking Link possui 1.400 quilômetros de cabo, ou seja, quase 2,5 vezes a extensão do cabo NorNed. Além disso, o Viking Link fornecerá energia para 1,4 milhão de residências, com capacidade de transmissão de 1,4 gigawatts, muito superior ao NorNed. Um trecho do cabo NorNed atravessa o Mar Frísio, situado entre as Ilhas Frísias e o Mar do Norte. Na lista do Patrimônio Mundial da Unesco, esta é uma área marinha onde a vida vegetal e animal recebe muita atenção. Para isso, durante a construção do NorNed, as empresas responsáveis dialogaram com as organizações ambientais, como a Water Sea Society, sobre os possíveis impactos ambientais. A fim de preservar a natureza, a posição exata e a rota do cabo submarino foi decidida em consulta com as organizações governamentais relevantes às demais partes interessadas. O chefe da Divisão de Sistema de Energia ABB, Peter Leup, afirmou ao site Engineering Live que, abre aspas, o NorNed é um feito histórico de engenharia que aproxima ainda mais a Europa do objetivo de criar uma rede elétrica confiável em todo o continente com baixo impacto ambiental. É um contributo significativo para a qualidade e a viabilidade do fornecimento de energia da Europa. Fecha aspas. Mas apesar dos cuidados e da avançada tecnologia, o NorNed não está imune a problemas. Em 2011, o cabo apresentou uma falha e ficou 7 semanas fora de operação.
Outra ocorrência foi em maio de 2022, quando uma falha paralisou as operações por cerca de 5 meses. De acordo com a agência de notícias Reuters, a falha aconteceu em um trecho a apenas 30 metros da terra na costa holandesa e uma parte do cabo teve que ser trocada. Logo no início, o projeto mostrou a sua relevância. Nos primeiros 4 meses de operação, houve um retorno extremamente alto de 70 milhões de euros, o que superou as expectativas. O retorno previsto era de 64 milhões de euros por ano. O Nornid contribuiu para a criação de um mercado europeu de eletricidade de cerca de 200 milhões de consumidores. Atualmente, em um cenário de recursos escassos no futuro europeu, é vital a criação de uma rede europeia robusta de produção renovável, centrada em energia solar e eólica, além do armazenamento hídrico em larga escala. O Nornid simboliza um marco crucial neste futuro renovável. Após 2020, com uma queda no fornecimento de combustíveis fósseis pela Rússia, a substituição gradual deve ocorrer, possivelmente acompanhada por medidas de conservação energética rigorosa e até de racionamento. Embora os cabos submarinos não sejam uma novidade, eles estão em foco graças ao papel que desempenham na transição energética. Com a pressão por energia livre de carbono, qualquer coisa que possa colocar mais energia renovável na rede é importante. O Nornid é um dos projetos mais bem-sucedidos neste sentido e sua construção encorajou a realização de outros investimentos em cabos elétricos submarinos no mundo.